Salve, salve galera! Hoje a resenha é com Flávio Costa, atacante de muita qualidade, viu? Uma explosão, um chute bom e aceitou o convite nosso aqui para estar fazendo a resenha. Tá dando essa moral pra gente. Vamos ver o que a gente vai conseguir hoje aqui, né? Desenrolar na resenha aqui com o jogador caro, viu? Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Juninho. É uma honra para mim poder ser escolhido, né, para falar algumas coisas da minha vida, da minha história, que se confunde com muitas histórias de muitas pessoas, né, que estão na luta, né, que estão em busca do objetivo principal, né, cuidar do ser humano, né, dar uma base para o ser humano, no caso os filhos, né, cada um vai ter o seu, vai cuidar. E para mim foi muito gratificante eu ter entrado no futebol e acelerado o processo de crescimento, principalmente interno, né? O futebol fez eu crescer muito internamente. O que eu aprendi, que eu vivi no futebol, hoje eu falo para as pessoas que eu encaro a vida como um jogo. E em cada jogo você tem que saber qual posição você joga. Talvez hoje isso seja um fator crucial para que as pessoas não consigam os seus objetivos. As pessoas não sabem em qual posição elas vão jogar nesse jogo. E muitas vezes você não pode chegar num jogo e jogar no ataque. Você tem que ir para a lateral, você tem que ir para a zaga, você tem que estar ali no gol defendendo, você pode ir para o meio campo. E para saber qual posição você vai jogar nesse jogo, você tem que ter clareza de propósito, tem que saber o que você quer da vida. Você tem que estar com a sua realidade, noção de realidade, mais clara. Por quê? Porque isso aí vai afetar. Essa é uma maneira de você se proteger. Então o futebol na minha vida foi uma bênção. Eu agradeço tudo que eu fui, que eu tive e que eu tenho hoje, graças ao futebol. Amizades maravilhosas, experiências maravilhosas, algumas experiências ruins que fizeram eu crescer, igual eu acabei de falar. O crescimento, ele é interno, e eu cresci em caráter. Porque eu acho que o maior crescimento hoje em dia do ser humano é o crescimento do caráter. E para você crescer em caráter, você tem que começar a praticar algumas disciplinas. E uma delas é você ter responsabilidade e você ter honestidade. Quando você começa a praticar a honestidade, pode ter certeza, você vai crescer em caráter. E aí você começa a desenvolver o seu potencial. A gente estava acabando de falar aqui antes da gente bater esse papo aqui, informal, que as pessoas hoje, elas procuram, né, ter coisas na vida, né, ser, só que esquece de entrar nesse autoconhecimento, né, desenvolver o seu interior, né, melhorar o seu interior. Então, quando a pessoa começa a crescer em caráter, praticar a honestidade, pode ter certeza, ela vai se relacionar bem. E o relacionamento no futebol é tudo. Porque às vezes você tem uma boa técnica, você tem habilidade, mas se você se relaciona mal, quando faltar a oportunidade, pode ter certeza, o relacionamento vai te ajudar. As pessoas que estão perto de você, elas vão para outros lugares e elas vão te indicar. Elas vão falar, não, peraí, o Juninho ou o Flávio, ele serve para essa posição, eu confio nele, dá essa moral para ele, acredita nele. Então eu agradeço muito pelas amizades que eu fiz no futebol e pelas amizades que eu ando fazendo pós-futebol também. Sim. E a maioria dos jogadores de futebol aí, molecada quando quer ser jogador, quer ser por algum motivo. Normalmente é para ajudar em casa, para dar uma vida melhor para a família. No seu caso, aonde você começou e como é que foi? Então, Juninho, eu comecei, na verdade, eu não tive base, né, em times profissionais. Então, eu sou jogador de várzea mesmo. Então, eu com meus 13, 14 anos, eu comecei a jogar nos times da vila mesmo, nos bairros. E até os 16 anos jogando nos bairros. Depois eu fui disputar campeonatos de juvenis nos bairros também. E com 17 para 18 anos, eu comecei a disputar o campeonato de juniores também nos bairros.
foi aonde que um senhor chamado Simão, né, ele gostava de estar levando moleques, jogadores, né, nos times das regiões aqui, né, da região, no caso da Ponte Preta, Guarani, Rio Branco de Americana. E aí é onde ele me fez o convite para eu medir a minha força no Rio Branco de Americana. Ele falou assim: olha, garoto, você tem potencial para ser jogador profissional de futebol. Você não quer fazer um teste lá no Rio Branco de Americana? Aí é onde que na época, eu estava trabalhando numa empresa, né, chamada Confibra. Eu fazia caixa de água, né, essas caixas de amianto que vai em cima aí, né. Hoje em dia é tudo de plástico, né, que o amianto ele não é permitido, né, que não pode mais utilizar, câncer, né. Então, nessa época eu fiquei 4 anos e meio fazendo caixa d'água e sustentava a minha família, ajudava minha mãe, né, que meu pai não morava com a gente, e meus irmãos já, cada um estava vivendo a sua vida, e minha mãe estava com problema de saúde, e eu tive que assumir a responsabilidade de casa. Então eu trabalhava nessa empresa e jogava meu futebol no final de semana, né, como lazer. E aí é onde que esse senhor me viu, achou interessante a maneira de eu me posicionar, de levar as coisas, achou que eu poderia desenvolver meu potencial em algum time. E quando me levou para o Rio Branco de Americana, eu cheguei lá em 92, né? Estava com 18 anos para 19, já praticamente essa fase é uma fase que intercala entre juniores e profissional. Então eu fiz o meu teste lá no Rio Branco de Americana, já praticamente dentro do grupo profissional. Eu fiz primeiro nos juniores e depois eu tive uma grande oportunidade, né, que o professor Cilinho, o treinador Cilinho, aquele que todo mundo conhece, né, ele assumiu o Rio Branco de Americana nessa época, profissional, e aí ele gostava muito de dar uma atenção para a base dos clubes onde ele treinava, onde ele trabalhava. E aí lá no Rio Branco não foi diferente. Ele começou a ficar atento à base do Rio Branco, e onde que a base do Rio Branco era uma base muito boa, com excelentes jogadores, eram jogadores para todas as posições. E quando eu cheguei lá para fazer essa minha avaliação, eu fiz nos juniores, né? Primeiro treinando com um time juniores, e depois o Cilinho quis fazer um treinamento de profissional contra juniores, que é o chamado coletivo, né? Que eles avaliam os jogadores do profissional e avaliam os jogadores também dos juniores. E o Cilinho, nesse dia eu estava fazendo a minha avaliação e o Cilinho não sabia. Ele pensou que eu já era jogador do Rio Branco de Americana. E nesse dia eu estava em avaliação lá também. E foi aonde que eu tremi um pouquinho, né? Eu fiquei com aquele senso de responsabilidade, quando aquela barriga começa a dar aquela sensação, é o senso de responsabilidade batendo, né? E aí o meu treinamento foi lá no estádio, né? Eu nunca tinha pisado num estádio de futebol. Fiquei encantado, fiquei deslumbrado, né? Com aquele aparato todo. E ver o Cilinho também, que era ídolo, né? Eu via ele sempre no São Paulo, né? Que eu assistia os jogos. De repente está ali na minha frente, era o treinador que estava me avaliando e eu nem sabia também. E aí dá um frio na barriga. E quando eu fiz meu primeiro treinamento, né? Acabou o treinamento, eu achei que eu não fui bem no treinamento. Na sua concepção? Na minha concepção, porque como o time profissional, eles são muito bons jogadores, muito bem articulados e tem bastante preparo físico e bastante técnica, eu como um jogador que não tive base, chegou uma hora que você não consegue mais sair das jogadas. Você não tem como fazer nenhuma jogada. E o principal de tudo, que eu sou atacante, então eu dependo que a bola chegue em mim. E nos juniores, nessa época, os jogadores também tinham alguns de teste lá. E cada um estava querendo dar o seu melhor. E nesse de dar o seu melhor, então o jogador fica muito no lado individual. E tem certas jogadas que era para ser tocada para mim, lançada para mim, e os caras não tocavam. Então, na minha concepção, eu fiquei muito tempo sem pegar na bola, e às vezes pegava na bola, estava marcado, não conseguia fazer as jogadas, tinha que voltar a bola para trás, né? Então, depois que acabou o primeiro tempo do treinamento coletivo, eu achei interessante, né, que eu fiquei meio desanimadão lá no canto, né? Aí o treinador dos juniores, né, pegou, falou: olha, agora a gente vai colocar outros jogadores, muito obrigado, vocês que vieram aí, estão de teste, né, e me agradeceu. E eu já saí meio cabisbaixo de lado, porque eu sabia que não
tinha rendido o suficiente. Aí, quando eu estou do lado me alongando, me trocando, né? Tirando o colete. Você achou que não tinha dado certo? Achei que não tinha dado certo. Aí veio o auxiliar do Cilinho, que eu não me lembro na época, veio, falou com o treinador dos juniores, e o treinador dos juniores foi lá em mim. Eu já estava tirado a minha chuteira, a minha meia, né? Tinha tirado já tudo. Estava num processo já de ir embora para casa, já voltar para Hortolândia, né? Aí o treinador veio em mim, o treinador chamava Edinho, ele falou: olha, Flávio, coloca a sua chuteira de novo, coloca a sua meia, o Sininho quer te ver na segunda etapa. Você vê como que é as coisas. Então, a vida é assim, a vida ela te prega uma peça. Eu fui preparado para ser, mas chegou lá e eu vi que eu tinha muito que aprender ainda, que aqueles outros jogadores estavam acima de mim. Eu percebi isso e dentro dos gramados eu senti isso. Só que tem uma coisa, né, que a gente às vezes não consegue perceber, que a gente pode nos punir, ou nos culpar, ou nos condenar da gente não ter certas qualidades. Só que tem pessoas que têm uma visão muito acima da gente. Por isso que a gente tem que sempre estar atento a dar oportunidade a todas as pessoas a entrar, a nos ajudar em alguma forma. E o Cilinho, ele enxergou em mim uma coisa que nenhum treinador ia enxergar ali. Pode ter certeza. O Cilinho mandou eu voltar e eu voltei para a segunda etapa. Aí ele me chamou e falou assim: olha, eu não quero que você faça nada. Tá vendo essas duas bolas aqui? Quando eu apitar, eu vou jogar essa bola para você e você enfrenta meus dois zagueiros. Eu estava entendendo nada, porque o Sininho era muito estrategista. Aí começou a segunda parte do coletivo, o Sininho treinou os outros jogadores, colocou outros jogadores profissionais na segunda etapa, e o treinador de juniores trocaram também alguns jogadores, e eu permaneci na segunda etapa. E foi 45 minutos, mais 45 minutos de coletivo. Aí quando acabou esse coletivo, quando o Sininho iniciou a segunda etapa, o Sininho mandou o time dele atacar. E treinou algumas jogadas de ataque lá, tal. E aí o Sininho falou: lembra que eu te falei, hein? Na hora que eu apitar, jogar uma dessas bolas, você enfrenta meus defensores. Eu falei: beleza. Aí o Sininho armou um ataque lá, tal. E os atacantes estão lá atacando. De repente a bola estava lá na nossa área, sendo atacado pelo time profissional. De repente o Sininho apita: a jogada está aqui agora. E jogou a bola para mim. E aí os dois zagueiros estavam olhando lá na frente. Aí eu peguei a bola e dei um ataque. Como eu era muito veloz, muito rápido, eu cheguei até o gol e eles não conseguiram me pegar. Aí o Sininho apitou, mandou parar o lance, falou: tá vendo? Vocês estão desatentos. Olha, vocês estão torcendo para os seus companheiros fazer o gol e esqueceram daqui dos atacantes. É por isso que vocês levam um gol de contra-ataque. Vocês têm que olhar lá, mas tá ligadinho aqui nos seus atacantes. Aí deu uma dura nos dois zagueiros, orientou os dois zagueiros para isso. Já então eles também não sabiam. O Sininho tinha muita tática, fazia muita pessoa crescer como um profissional, e eles aprenderam aquilo. Aí o Sininho pegou, fez de novo a outra jogada, só que do lado de cá, né, o lado esquerdo. Mandaram os atacantes dele, do profissional, atacar do lado esquerdo, e eu me posicionei do lado direito. Aí o Sininho apitou de novo e jogou a bola do lado esquerdo. Agora a jogada está aqui. O que aconteceu? Os outros dois zagueiros, um já estava em cima de mim, o outro já estava cobrindo. Aprenderam a lição. Então isso que faz hoje em dia a diferença de um ser humano para o outro. Cada um tem uma maneira de ver as coisas diferente, e cada um tem um jeito de fazer você crescer. E eu tenho certeza que esses jogadores também que estavam lá me marcando, aprendeu muito só naquelas jogadas ali. E eu aprendi. O que eu aprendi? Eu aprendi que esses dois jogadores que estavam me marcando, naquele momento eles jamais iam conseguir me marcar. Porque eu tinha muita força e muita velocidade. E era o que eu precisava. Espaço. Isso eles me deram. E outra coisa, desatenção. Eles estavam desatentos. O outro fator a favor para mim. E o terceiro e crucial, a minha vontade de vencer. Eles não tinham a vontade que eu estava de vencer ali. Porque como eles já estavam profissionalizados,
recebendo salário, com contrato, então automaticamente eles estavam já um pouquinho mais assim, acomodados. E aí é onde que uma pessoa igual eu, um novato, que chegou lá sem base, sem uma estrutura, consegui ficar no Rio Branco. Quando terminou o treinamento, o Sininho pegou, me chamou e falou assim: garoto, o que você faz da vida? Quem é seu empresário? Eu falei para ele: não tem empresário. Eu jogo lá no time da minha cidade e vim aqui através de um senhor ali que me levou para cá. Ah, ele te trouxe? Talvez não é empresário. Não, ele não é meu empresário. Então, chama ele lá e a partir de segunda-feira você pega as suas coisas, traz suas coisas aqui, que você é jogador profissional do Rio Branco. Vou te profissionalizar. Você está afim de ser jogador profissional do Rio Branco? Me arrepiei na hora, eu falei: nossa senhora.